Programa Simples Assim. Glamorização ou romantização da obesidade. Você já ouviu falar sobre isso? Mais recentemente, na mídia brasileira, saiu uma matéria e uma polêmica muito grande envolvendo uma influencer e também algumas outras pessoas famosas. Essa influencer postou uma foto dela desnuda e aí isso gerou certos comentários. Mas chamou a atenção para um detalhe muito importante. Até quando romantizar ou expor a obesidade como algo positivo pode ser prejudicial para a saúde das pessoas de um modo geral? Nós vamos tratar desse assunto, claro, com um especialista e vamos apontar também um outro lado dessa questão. O preconceito que as pessoas que são obesas, que são muito gordas, sofrem na sociedade. Eu não estou falando só da sociedade brasileira, não. Verdade é que a obesidade é uma doença que acontece em todo mundo. A gente pode até dizer que é um problema de saúde mundial muito grave e que precisa ser encarado como tal. Aqui no Simples Assim, a gente já abordou esse assunto de várias maneiras, sempre trazendo a opinião de gente que sabe do assunto. E a gente volta a ele agora, mais uma vez, tendo a alegria de ter conosco o Dr. Durval Ribas Filho, professor doutor, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Que bom tê-lo aqui mais uma vez, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com você novamente e com as pessoas aí que estão nos assistindo, né? Que é sempre importante esse nosso bate-papo, porque diretamente envolve a saúde, né? Saúde da sociedade como um todo. E esse termo aí que você usou, esse tema, obesidade, é algo que realmente merece muita atenção, né, Gislaine? Porque há mais de 20 anos, praticamente, a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, ela defende diuturnamente a tese de que obesidade é uma doença e, como doença, tem que ser tratado como outras doenças. E eu acho que ainda a sociedade tem alguma dificuldade de compreender, de entender a obesidade como doença, não é, Gislaine? Com certeza, doutor Durval, mas é importante a gente traçar assim, quais são os problemas que uma pessoa obesa pode ter com a sua saúde? Então, para se ter uma ideia, a obesidade ela tem mais de 250 comorbidades associadas. Olha só, é a doença que mais tem comorbidades associadas, que mais tem doenças associadas. Quando alguém diz, olha, eu estou com diabetes, estou com hipertensão, eu estou com um ácido úrico elevado, colesterol, triglicerídeos elevados, na grande maioria dessas pessoas, a obesidade está presente. E qual é a pessoa obesa que principalmente, depois dos 50, 60 anos, não tem problemas de artrose, de artrite, dores na coluna, além de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto, triglicerídeos elevados, etc. Então, eu acho muito interessante isso, essa discussão da obesidade não estética e sim doença, porque ao longo dos anos, historicamente, antigamente, não se tinha conhecimento científico de que a obesidade efetivamente era uma doença. E, principalmente, os antigos, talvez os nossos avós, bisavós, eles sempre achavam a pessoa obesa uma pessoa que tivesse mais saúde, melhor condição, e quando, na verdade, é exatamente o contrário. Porque o tecido adiposo em excesso, ele é uma inflamação. Veja, inflamado. Então, o obeso, entre aspas, ele é um inflamado. Porque o tecido adiposo em excesso libera substâncias inflamatórias. Pró-inflamatórias, a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Ora, então se eu tenho no meu organismo 24 horas um excesso de tecido adiposo, que por sua vez fica liberando substâncias inflamatórias, logicamente isso não faz bem para a nossa saúde. Não é mesmo, Gislaine?
Exatamente, doutor Duval. A gente pode já dizer, claro, que a obesidade é um problema de saúde pública em todo o mundo. E é um problema que vem se agravando cada vez mais. O que é que está fazendo as pessoas serem cada vez mais gordas, doutor Duval? O que é que está provocando essa epidemia, ou talvez pandemia de obesidade? Bom, vários são os fatores etiológicos, vários são os motivos que favorecem para que a pessoa venha a ganhar peso. Mas tem um fator muito interessante, quer dizer, existe o meio ambiente, a genética e a epigenética. A epigenética já é uma descoberta um pouco mais nova, vamos assim dizer, nos últimos 5 anos é que isso vem aflorando, emergindo dentre os conceitos científicos relacionados ao desenvolvimento, sobrepeso e obesidade. E a epigenética significa que intraútero já o bebezinho ele já está marcado, programado para ele ficar gordinho. Por exemplo, se a mamãe fica desnutrida, se a mamãe tem desnutrição, magreza excessiva no período gestacional, ou se a mamãe ganha muito peso, geralmente mais que 20, 24 quilos durante o período gestacional. Então, isso significa que já intraútero, essa criança já está programada, marcada para desenvolver sobrepeso e obesidade. Esse é um fator. Mas é lógico que o meio ambiente, a partir do momento que nós diminuímos o nosso gasto energético, aliás, passa até desapercebido quando a gente está assistindo televisão e com controle remoto nós mudamos o canal. Ou, quando nós estamos no carro, apertamos lá o botão e o vidro sobe ou desce. Pois bem, parece que não, mas quando você soma a somatória desse gasto energético, você vai perceber que isso equivale a X calorias por dia a mais, que você está queimando menos, que num mês é muito maior e que num ano é muito maior ainda. Então, essa confluência de fatores epigenéticos, genéticos, lógico, os pais obesos vão desenvolver obesidade, e o fator ambiental. O problema é que hoje, devido a essa inatividade física, o gatilho da expressão genética da obesidade se manifesta. Então, Gislaine, eu acho assim, que é importante que as pessoas que estão nos assistindo, primeiro, não se sintam culpadas. Eu não sou simplesmente culpado de ser obeso. Não, porque eu posso ter, a minha mamãe pode ter tido desnutrição intraútero ou ganhou muito peso. Aliás, antigamente se falava que a grávida deveria comer por 2. Então, não é culpado. Se eu tenho uma genética, estudos mostram que até 70% dos casos de obesidade pode ter um componente genético. Até 70%. Então, se eu, por causa do meio ambiente, que hoje nós estamos inseridos, apertar o gatilho, a bala da expressão genética se manifesta para o resto da vida. Então, temos que entender que são muitos e muitos fatores, mas não podemos discriminar, não podemos dizer você é culpada total do desenvolvimento desse seu sobrepeso e dessa obesidade, né, Gislaine? Aí o doutor abriu um parênteses para eu entrar com essa questão do preconceito, doutor Duval, porque sim, a gente vê que as pessoas têm esse problema, às vezes, hoje a gente fala gordofobia, né? Tudo tem um nome. Esse preconceito, esse apontamento, o gordo é a referência, é ali do lado daquela gordinha ou do lado daquele gordinho, enfim. E às vezes a criança, especialmente na escola, também sofre esse tipo de preconceito com relação a isso. Então isso impacta ainda mais e agrava ainda mais o processo da obesidade? Você fez uma colocação muito interessante sobre as crianças, viu, Gislaine? Há mais de 15 anos, praticamente, foi feito um estudo na Inglaterra com crianças de 8 a 10 anos e mostrava-se algumas fotos dessas crianças, onde havia nessas fotos crianças obesas, muito magrinhas, crianças com cicatrizes pós-queimadura, crianças com algum membro amputado, enfim, fotos. E se pedia-se a essas crianças que respondessem de 8 a 10 anos,
qual seria a pessoa mais confiável, menos confiável, a mais bonita, menos bonita, a mais egoísta, menos egoísta, a mais inteligente, a menos inteligente. E por incrível que pareça, crianças de 8 a 10 anos diziam, em primeiro lugar, eram as gordinhas, as obesas, que eram mais egoístas, menos confiável, menos inteligente, etc, etc. Nós aqui em Catanduva, na Faculdade de Medicina, nós fizemos um trabalho semelhante, onde os alunos foram nas escolas públicas e privadas e mostraram essas mesmas fotos, e esse estudo científico, inclusive, foi publicado em uma revista de alto impacto científico, onde mostrou que aqui é de forma semelhante. Isso deve fazer aí uns 5, 8 anos, praticamente. Os gordinhos, as gordinhas, as crianças de 8 a 10 anos, escolas públicas, escolas privadas, também diziam a mesma coisa. Olha que isso não é só na Inglaterra. Então, isso significa o quê? Que as crianças, nós, os pais, os avós, os professores, nós temos que mostrar a essas crianças de que a obesidade é apenas uma doença que requer tratamento e não discriminação. Não é mesmo, Gislaine? Exatamente, doutor. E o doutor Durval apontou uma questão aí que eu acho bastante pertinente com relação a adultos e também a crianças. Não é possível que se orgulhe e nem que se sinta vergonha da obesidade. É preciso encarar isso como, de fato, que ela é, que precisa ser tratada, não é, doutor Durval? Exatamente, mas como outra doença qualquer, né? Todas as doenças crônico-degenerativas, elas são tratadas até de acordo com uma pirâmide que a gente chama, né? A pirâmide do tratamento das doenças crônicas. A base é dieta, atividade física, depois tem mudanças cognitivas, mudanças comportamentais, farmacoterapia, medicamentos, e aí lá em cima vem a tal da cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica. É uma pirâmide. Então, todas as doenças, o diabetes, a hipertensão, doenças da tireoide, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, etc., são tratadas dessa forma. Obesidade é tratada também dessa maneira. Então, nós temos sim que abraçar os obesos. Nós temos que dar às pessoas impactadas pela obesidade mais carinho, mais atenção, mais solidariedade, mais fraternidade. Por quê? Porque eles são portadores de uma doença. Como nós fazemos, por exemplo, com uma criança que tem diabetes. Quem que não acolhe, não abraça? Todos nós vamos fazer isso com os obesos também, com as pessoas impactadas pela obesidade, não é, Gislaine? Certamente. Infelizmente, o nosso tempo terminou, doutor Durval, mas eu queria até deixar aqui o convite para uma outra questão, que é a luta que as pessoas obesas têm quando elas decidem que elas querem mudar a sua vida. Eu tenho aí no meu hall de amigos várias pessoas que fizeram, inclusive, bariátricas e que conseguiram de volta boa parte do peso que haviam perdido ou eliminado com relação à cirurgia, após a cirurgia. Pessoas que adotaram novos hábitos de vida e que depois deram aquelas escorregadelas e o problema acabou voltando e se instalando novamente. Então, vamos fazer um convite aqui para o doutor Durval estar de novo com a gente em breve para falar sobre a luta que os obesos têm para acabar com o peso. Muito obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço e fico sempre à disposição e vamos novamente falar sobre esse tema aí que você sugeriu, com certeza. Muito obrigado à atenção de todos e muito obrigado a você pelo convite. Até a próxima.